Começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Não deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida este ano. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão.
nós carregamos esta pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como uma pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E, sobretudo, quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade,
Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, Padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo Padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E Padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua o conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? o Padre Júlio falou assim, olha, Chalita, eu aprendi a amar o Padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. A vida todos os dias nos oferece motivo para uma sessão de perdão. Aliás, eu fico impressionado de ver o tanto que a terapia trabalha a dimensão do perdão. O processo terapêutico, quando ele é feito com seriedade, o bom terapeuta, ele sempre conduz a pessoa a um contexto de perdão. E as nossas dificuldades, por exemplo, de relacionamento com os pais, estão muito ligadas a situações em que nós não soubemos perdoar, a mágoas que nós carregamos conosco, as situações que foram desastrosas porque os nossos pais não tinham experiência, nos traumatizaram, nos trataram de um jeito que a gente não merecia, que a gente considerava que foi duro, que foi isso, que foi aquilo. Agora, a gente precisa viver o perdão diariamente numa dimensão terapêutica, porque eu preciso perdoar o tempo todo. As pessoas que não agiram como eu achava que deveriam agir, porque a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro, né? Isso é terrível. A expectativa que a gente tem sempre gera decepção. E como a gente não sabe viver sem esperar do outro, a gente tem de ir se adaptando. A gente tem que ir criando dentro de nós uma capacidade de administrar essas decepções. Se a gente esperasse menos, a gente sofreria menos também, mas isso é um estágio espiritual que talvez a gente vai assumir só lá no final da nossa vida. Quando você vai esperar menos do outro, então você vai se decepcionar menos. Eu preciso me perdoar diariamente por aquilo que eu não consegui fazer, por aquilo que eu não consegui ser, por ter esperado demais de mim ou por não ter esperado nada. Quando eu me acomodei, quando eu não fui suficientemente responsável para me convocar diariamente para ser um homem de bem, que às vezes a gente vai se perdendo no caminho assim, quando a gente deixa de se convocar, quando a gente deixa de se chamar. E às vezes a gente acha que é o outro que nos chama, é o outro que nos convoca. Cuidado. Primeira convocação somos nós que nos fazemos. A vocação, essa palavra, vocare, né? Eu escuto a voz de Deus me chamando como padre. Eu acredito nessa mística. Deus me chamou, Deus me recrutou para ser padre. Tá bom, essa mística é a primeira de todas. Mas aí eu começo a viver o chamado diário que eu preciso me fazer a partir do chamado que eu recebi. Se eu não me chamo, se eu não me convoco diariamente a partir de uma missão que eu assumi,
Ah, minha gente, é bem provável que eu me desprenda dos meus objetivos, é bem provável que eu vá me distanciando de mim mesmo, e aí eu vou entrando num contexto de irrealização. A mãe, por exemplo, não basta ter parido o filho, você precisa se convocar diariamente na sua função de mãe, para exercer o seu papel de mãe, de mulher, na vida daquele filho. Só que você, no seu papel de mãe, você erra. E se você não se perdoa, o perdão nosso de cada dia é igual ao pão. Se você não se perdoa diariamente, ritualmente, antes de dormir, eu volto a dizer, aquela necessidade que a gente tem de fazer, de você recrutar dentro de você tudo aquilo que foi vivido, onde você que deixou de se convocar, onde que você abriu mão de fazer a coisa certa, e se você não se perdoa, no outro dia você pode acordar e viver acostumando-se com aquilo que você deixou de perdoar e que acabou se sedimentando como um defeito. Uma coisa é um erro. Mas se você vai repetindo o erro todos os dias, você vai sedimentando esses erros na sua alma e isso vira defeito. Pode observar. Os nossos defeitos são os erros sedimentados. São os erros que não foram corrigidos, são os erros que não foram perdoados, são os erros que não foram acertados numa íntima conversa. Aí, se não houve este perdão diário, o perdão nosso de cada dia, que nós concedemos ao outro, mas que concedemos sobretudo a nós mesmos, naquele tete-a-tete, que a gente precisa fazer diariamente, eu vou perder a energia para enfrentar o outro dia. É assim, minha gente, não existe milagre. É processual. Toda mudança humana, todo processo de transformação passa pelas etapas. Eu não fico defeituoso da noite para o dia. Eu fico defeituoso à medida em que eu não sou capaz de perceber os meus erros. Em que eu vou me acostumando com os erros. Então hoje eu sou grosseiro com o Christian, ele não me fala nada, eu não me acuso, não me percebo grosseiro com ele. Amanhã sou de novo. E daqui a pouco eu estou sendo mais arrogante ainda, porque eu me sinto melhor que ele. E aquele erro que eu cometi ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, aqueles erros foram sendo somados e virou um defeito. Eu fiquei arrogante. Eu fiquei uma pessoa grosseira. Eu não era. Eu fui me tornando à medida em que eu fui me acostumando com as minhas grosserias do dia a dia. Observe-se. E você vai perceber. Tantas vezes na vida você foi grosseiro, você foi alimentando aquela grosseria, você não se acusou o outro, de repente até te falou, mas você não ouviu, não prestou atenção. Você foi se acostumando com aquele defeito, aí ficou sedimentado. Olhe para os seus defeitos e você vai observar que eles foram processuais. É um processo que foi acontecendo. Não foi da noite para o dia que esse defeito chegou. Por causa de uma preguiça espiritual, por causa de uma preguiça comportamental, é que nós vamos acumulando os defeitos. É como engordar. Você não engorda com esse brigadeiro de hoje que nós vamos comer. Que nós vamos comer. A gente engorda à medida em que isso se torna um hábito. Tá bom, hoje estamos reunidos, vamos festejar essa reunião aqui, a dona da casa nos recebendo. Faz um docinho ali. Meu médico dizia uma coisa muito interessante. Não diz mais porque ele faleceu. Não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda. É o hábito. Na vida espiritual a mesma coisa. Na vida comportamental a mesma coisa. É aquilo que a gente vai fazendo aos poucos, que vai se tornando um volume
né? Vai ficando volumoso à medida que nós vamos ajuntando aquilo, é que a gente vai perdendo o vigor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não deixo passar a grosseria, e eu peço perdão ao Christian, pela minha grosseria, pela minha indelicadeza, e depois, antes de dormir, peço perdão também a mim, por não ter sido capaz de ser gentil com o Christian, e me renovo, e não vou me sentir culpado, mas vou me sentir arrependido, para no outro dia eu começar o meu dia, iluminado pelo erro cometido ontem, e ao mesmo tempo consciente que eu não tenho o direito de fazer de novo, aí sim eu estou falando de um processo humano responsável, saudável e honesto. É o que a gente precisa. Não desanime. Preste atenção em tudo aquilo que está sedimentado como defeito e não se acostume com isso. Trabalhe sim com a possibilidade de revirar esses defeitos, de ir eliminando aos poucos a partir do cultivo de virtudes. É assim que Deus vence em nós. O grande objetivo do diabo é que a gente se acostume com os defeitos que tem. Mas Deus nos motiva diariamente a transformar tudo isso em virtude. É o que eu lhe desejo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nos livre da comodidade que os defeitos nos trazem e nos motive sempre mais a andar no duro caminho das virtudes. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade de estar com você, de falar com você, de entrar na sua vida, de interferir nela. É com muito carinho, com muita responsabilidade que quero viver esse ofício. De estabelecer com você essa comunhão, porque outro desejo não tenho. Não quero estar aqui só para fazer um programa, não. Quero entrar em comunhão. O instrumento que nos permite essa comunhão é a palavra. É a oportunidade que a gente tem de se revelar. É uma epifania. A palavra é naturalmente epifânica. O que é epifania? É uma manifestação. Assim como um dia Moisés teve a oportunidade de ver, ouvir Deus através de uma árvore pegando fogo. A palavra é essa oportunidade epifânica da manifestação. Isso é um fenômeno, né? A fala é um fenômeno. A linguagem é um fenômeno, porque é um acontecimento que nos revela. Estamos nas palavras, estamos nas entrelinhas, estamos nos silêncios, estamos nas pausas, estamos na continuidade. E esse programa é uma oportunidade que a gente tem de se manifestar. Com a história que você conta, com a minha reação, com aquilo que penso, com aquilo que gostaria de manifestar a respeito do que pensa a igreja, do que pensa as nossas... Poderia dizer o que pensa a humanidade à luz do sagrado. Porque nós somos tantos pensando, somos tantos falando, e toda a humanidade com o desejo de acertar o passo. Eu ainda continuo acreditando que o grande desejo das ciências, da psicologia, da antropologia, das artes, é ajudar o ser humano a viver a última estrofe dessa música. Descobrir o dom de ser capaz de ser feliz. Eu acredito mesmo nessa oportunidade que cada um de nós tem de ser feliz. Como naquele conto em que Adélia Prado fala de maneira tão extraordinária de dois miseráveis e dois homens de rua. Ela vai construindo a história de maneira, claro, com toda aquela competência e com toda aquela sensibilidade que ela tem, ela vai construindo o contexto daqueles personagens e ela diz que a vida sempre vale a pena, sempre vale a pena. Mesmo que nós estejamos cheios de sofrimentos, mesmo que nós estejamos cheios de misérias,
Aí ela termina assim, não com essas palavras, mas com esse sentido. Porque em algum momento, mesmo com todas as misérias que existem no mundo, dois miseráveis se depararão com a lua cheia, brilhante no céu, vão sair de um caixote e um vai dizer para o outro: venha cá, meu compadre, venha ver que beleza dessa lua brilhando hoje. Só para isso valeu viver. Para a gente ter a oportunidade de fazer valer o momento, aquele momento presente que nós temos, que nos foi presenteado, ser feliz agora. Mesmo tendo tantas misérias ao meu redor, mesmo sendo eu proprietário de tantos limites, eu descobri no meio de tudo isso, eleger um motivo para hoje o mundo merecer o meu sorriso. É sempre necessário eleger um motivo para que o mundo receba o nosso sorriso. Sorriso de verdade, viu? Ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Depois de ter chorado muito, construir um sorriso que seja de verdade, que tenha história, que seja verdadeiro, que esteja diretamente conectado a um processo de luta que estabelecemos. Não desanimamos, essa é a regra. Não desanimamos. A ordem é resistir eternamente. Você aí, que tem que travar tantas lutas, não permita que o espírito de vítima venha visitar o seu coração. Algumas pessoas gostam inconscientemente de alimentar o sofrimento, de ser vítima o tempo todo, porque acaba sendo um canal com o mundo, com as pessoas. Não para com isso. Isso é peso. Peso para você, peso para o outro. Olhe para você. Descubra aquilo que hoje merece ser cultivado. Vá além. Não se acostume com suas misérias, mas olhe para elas como uma oportunidade de superação sempre. O outro não tem que carregar os seus problemas. E essa comunhão que nós estabelecemos é para nos acordar para isso. O Christian não tem obrigação de viver os meus problemas, eu não tenho obrigação de viver os problemas do Christian, mas a comunhão que nós estabelecemos, essa sim, nos ajuda a ter coragem de desafiar diariamente todas as estruturas que estão ao nosso redor, para que elas estejam a nosso favor. Que eu não fique eternamente lamentando as minhas escolhas, que eu não fique eternamente lamentando as minhas dificuldades, que eu não fique eternamente com o mesmo assunto, contando a mesma história, reclamando da mesma pessoa. Não pode ser assim. Você precisa olhar para a sua vida, por mais miserável que você ache que possa ser, e descobrir que você está vivo. Neste momento, muitas pessoas dariam tudo para voltar a ter uma oportunidade de viver. Estão diagnosticadas com sentenças de morte, estão nos hospitais dando seus suspiros finais, estão vitimadas pela doença, pela tragédia, pelo acidente. E nós estamos aqui, com vida. E nós não podemos desperdiçar isso. Nós não podemos desperdiçar uma vida inteira sendo vítima. Não. A fé que nós professamos é para nos dar referenciais do que precisamos fazer para alcançar o resultado. É luta. Cristianismo é luta. Não espere que o cristianismo venha lhe dar uma caminha quente para deitar. É luta. De vez em quando, na luta, você vai ter o seu prazer, porque a luta também é prazer. Quando você olha para você e, apesar de suado de tanto trabalho, você agradece a Deus, assim como o agricultor faz. Eu gosto muito da vida rural. Suado do trabalho, no meio daquele pasto, no meio daquele campo, daquela plantação, ele tira o chapéu e agradece a Deus a saúde que tem.
É assim a vida. A metáfora do campo, Jesus utilizou o tempo todo dela para nos ajudar a entender que não há nenhuma vitória sem luta. Padre Fábio, como deixar uma revolta que existe dentro de mim? Há quase 3 anos eu perdi meu filho e meu marido juntos dentro da minha casa numa tentativa de assalto. Como perdoar uma pessoa que foi capaz de destruir toda a nossa família? Me ajude. O que devo fazer para tirar essa revolta que existe dentro do meu peito? Primeiramente, o nosso profundo respeito a essa dor, que a gente não tem nem como avaliar, né? Você nos conta, a gente tenta se aproximar do seu sentimento, mas é um limite. Porque aquilo que você sente, a dor que você sente, nós não temos ideia do que seja, porque a dor ela não é mensurável. A gente não pode medir. Minha filha, o primeiro passo para a gente conseguir perdoar uma situação, porque é mais que uma pessoa. Não tem a ilusão de que você precisa perdoar apenas o assaltante. Não. São muitos os fatores que precisam ser perdoados. E o que é perdoar? É você permitir a reharmonização do ambiente, da vida, da estrutura. Porque 2 pessoas foram brutalmente retiradas da sua história. E você agora precisa se amparar nesse mundo, precisa dar conta da vida, sem ter do seu lado essas 2 pessoas tão essenciais para você. Reharmonizar o seu coração. Antes de qualquer coisa, antes de perdoar qualquer pessoa, você precisa perdoar a vida. Primeiramente, tirar do seu coração essa história, que certamente ocorre com todo mundo que vive um momento como esse. Por que aconteceu comigo? Você já deve ter me escutado falar aqui, minha filha, que às vezes a gente faz perguntas que não nos levam a nada. Mas a gente insiste em fazê-las, que é uma maneira que a gente tem de gritar o nosso desaforo. A gente acha que é um desaforo isso. Alguém entra dentro da nossa casa, mata as pessoas que nós amamos e depois nós precisamos aqui administrar todos esses ódios que esse assassino provocou dentro de nós. É desaforo. O primeiro detalhe a ser reorganizado dentro de nós é olhar para esse fato e tentar metabolizá-lo sem ódios e sem rancores. Aconteceu comigo, poderia ter acontecido com o vizinho do lado, e de nada adianta eu ficar fazendo perguntas agora que definitivamente não vão me ajudar a resolver o meu dilema, o meu conflito. Preciso então agora dar um passo na direção da vida e fazer as pazes com ela. E aí, minha filha, a melhor maneira de fazer as pazes com a vida é você olhar para o que restou. O que dessa família tão desestruturada existe para você? É como um náufrago, que diante daquele desastre de olhar para todos os lados e só ver água, encontrar algum lugar em que possa segurar e se apoiar para poder vencer a tempestade. É a hora de você olhar para os seus valores, para as pessoas que você ama e você dar um passo na direção delas. Isso é perdoar a vida. É você se dispor a continuar vivendo. Porque o perdão ao assassino, pode ser que você vá conseguir daqui a um tempo. Você só vai conseguir perdoar o assassino, se você conseguir dar esse passo na direção da vida. E o passo na direção da vida é que vai ajudar você a reorganizar o sentimento que te machuca tanto. Porque antes de perdoar as pessoas, a gente tem que perdoar o acontecimento. Não é? É de alguma maneira você encaixar dentro do seu coração pelo menos essa possibilidade. Eu quero dar um passo. Eu quero ir adiante. Eu quero superar essa tragédia. E aí você olha para todas as pessoas que conseguiram superar grandes tragédias. E olha, eu já vi muita gente conseguir fazer isso. Essas pessoas precisaram fazer o quê? Abrir as janelas da casa, olhar para o que restou
e começar a reorganizar a vida. Eu desejo, minha filha, que neste momento de profunda dor, você possa reencontrar o caminho da vida. Perdoe a vida. E dê à vida uma oportunidade de você, quem sabe, mesmo ferida, mesmo machucada, você ter condições de reencontrar o seu caminho. E viver por eles. E fazer a alegria acontecer de novo na sua casa por eles. Que a melhor maneira de nós ressuscitarmos a memória de alguém entre nós é a gente celebrar as suas alegrias. Que às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Nós nunca mais vamos fazer, porque ele gostava disso. Isso me recorda a ele. Não? Como a Lídia, minha amiga lá de Curitiba. Quando perdeu o filho, não tinha mais vontade de fazer o churrasco do domingo à tarde, porque era a alegria do filho. E aos poucos, a Lídia ser capaz de retomar a vida. De voltar a permitir que a alegria visite a sua casa, porque ainda restaram filhos, ainda tem um marido, ainda tem uma família. E que a gente precisa se livrar dessa bobagem, de que celebrar a memória do outro é a gente mergulhar na tristeza, é a gente se sepultar com ele. Nós que acreditamos na ressurreição, precisamos fazer com que o nosso luto se transforme em luta. É o que eu desejo a todos vocês que me acompanham. Você sabe muito bem que você me escuta, você me acompanha, você sabe muito bem que essa é a dinâmica que eu quero para mim. O tempo todo eu tenho motivos para desistir, gente. O tempo todo, em algum momento da minha vida, eu tenho passado pela tentação do sepulcro, de entrar ali dentro e de ficar chorando ali as minhas mágoas, as minhas dores, as incompreensões. Não quero isso. É difícil? É. É difícil ser quem eu sou, fazer o que eu faço? É. É difícil ser quem você é, fazer o que você faz? É. Mas pague o seu preço, com a sua alegria. Seja um testemunho, não para o outro. Antes de ser um testemunho para o outro, você tem que ser um testemunho para si mesmo. Você tem que estar em paz com você mesmo. Você tem que estar com essa consciência feliz de que você está fazendo a coisa certa, de que você está se empenhando, que você está dando essa oportunidade para a vida dar certo em você. Não se feche para a possibilidade de ser feliz. Apesar de tudo o que tem acontecido, apesar de todas as desgraças que possam ter visitado a sua vida, não se feche para a possibilidade de ser feliz. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas a gente pode fazer deste tempo que nos resta uma oportunidade de mudar a história, de mudar a vida, de mudar as pessoas que estão do nosso lado. Como? Vivendo bem, fazendo bem as coisas, aproveitando bem essa oportunidade de ser quem você é, libertando-se dos seus excessos e transformando o luto em luta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. O sofrimento, ele é produzido na nossa mente, né? Tudo aquilo que você sofre porque passa pelo seu pensamento. Eu sei que no dia a dia a gente costuma referir-se
ao coração como a sede dos sofrimentos. Mas não, isso é apenas uma maneira, uma metáfora. O coração como lugar do amor, do sentimento, por causa de ser ele o centro da vida, né? É o coração que joga o sangue, que distribui o sangue para o corpo. Então há todo um significado. Mas é na mente que as coisas acontecem. É interessante porque às vezes o nosso sofrimento, ele é fruto justamente do nosso pensamento. Muitas vezes, não sempre, né? Você corrige o pensamento, você naturalmente corrige o sofrimento. Eu posso muitas vezes estar sofrendo porque eu estou interpretando uma realidade de maneira equivocada. Muitas vezes por um sentimento mesquinho, bobo. É igual quando você tem um ciúme infundado. O ciúme faz sofrer. Provoca sofrimento na vida da pessoa. O sofrimento é fruto de insegurança. O ciúme, ele nasce da insegurança que a pessoa tem. E às vezes a pessoa perde noites de sono porque está sofrendo enciumada. Que é aqui que a gente corrige, né? É na cabeça. E quando você começa a olhar para o outro de um jeito diferente, e você corrige dentro de você. E vai fazendo esse movimento bonito. Corrijo dentro de mim, naturalmente corrijo a maneira como lido com o outro. É na transformação das nossas mentes, é a partir da transformação da mente que nós podemos ser de fato cristãos. É a mentalidade que me move. Então é na nossa mente, é na nossa cabeça que todas as transformações podem acontecer. E é preciso estar muito atento para que essa mentalidade também passe pelo crivo do sofrimento. A gente começou falando, né, do Getsemane, esse momento da purificação de Jesus. A gente dizia que o Getsemane é aquela pedra que vai esmagar a oliva para que ela libere o azeite. A minha mente precisa passar pelo processo da purificação. E a gente não cresce, a gente não fica mais justo na alegria, a gente fica mais justo no sofrimento, quando você precisa encarar as suas desonestidades pessoais. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele, e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir,
que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu particularmente penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando, entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Eu estou querendo apenas, pedagogicamente, lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano, de um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres, de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Ah, isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano formidável, poderíamos dizer.
um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristamente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: ah, mas se não existe confiança, não existe amor. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar,
é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim, eu vou amar. Não. Eu posso até dizer, eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso, mas amor, amor, amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você? O celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou 2 vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo.
O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a dois. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, né, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, né? Para viver bem a opção de não. Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, né? Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual, ela é um complemento da vida amorosa. Sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também. Né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Acho interessante que às vezes a vida nos leva num movimento tal de pressa, que por vezes faz bem a gente fazer um retorno. É sempre bom a gente voltar às nossas origens. Aliás, cada vez mais eu me convenço de que um homem não pode ser feliz distante de suas raízes. O conhecimento da nossa realidade mais profunda, daquilo que a gente é. Pode ser que a vida tenha te modificado demais. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha se tornado uma pessoa muito diferente de quando você era na infância. Pode ser que as suas raízes tenham ficado muito distantes de você por causa da vida que você foi assumindo aos poucos. E é muito comum a gente encontrar pessoas num determinado momento da vida, da sua história pessoal, que começa a sentir o desejo de retomar algumas coisas que foram ficando para trás e que depois se torna impossível de buscar e de encontrar porque deixou de buscar no tempo certo. Muito bom a gente poder fazer todos os dias antes de dormir um retorno àquilo que realmente é importante para nós. Você voltar a buscar as suas raízes, você voltar sempre ter contato com aquilo que você é. Eu, pessoalmente, nasci numa família muito simples, num contexto de muita simplicidade. E por mais que a minha vida tenha me modificado, por mais que a minha vida tenha me dado oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, de viver com mais conforto do que quando eu era criança, eu sempre peço a Deus a graça de retomar aquela simplicidade que foi própria do meu primeiro tempo. Por uma razão muito simples. Somente no momento em que eu tomo posse daquela simplicidade que fez parte da minha infância, é que eu vou saber usufruir de tudo o que a vida me der hoje, em termos de oportunidades, de conhecimentos. Porque é essa simplicidade mantida que vai me fazer equilibrado naquilo que hoje eu posso ter. Talvez você tenha se desequilibrado um pouco na vida no momento em que você se desprendeu demais de suas raízes. Você até esqueceu quem era você
pelo fato de você ter se tornado uma pessoa tão diferente de quando você era criança. As suas oportunidades, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você não tem mais. Ou o contrário também, tudo aquilo que você não tinha e que tem agora. O mais importante, minha gente, é a gente nunca deixar de cultivar as raízes que nós temos. O tempo de inverno é um tempo em que as árvores se revestem de uma sabedoria milenar. Uma sabedoria vegetal, digamos assim. No tempo do inverno, uma árvore só sobrevive à medida em que ela é capaz de puxar toda a seiva que está alimentando a vaidade de suas folhas e de seus frutos e condensa essa seiva nas suas raízes. Porque o que faz uma árvore permanecer de pé não é a beleza das suas folhas, mas é a fortaleza das suas raízes. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente tem raízes bastante solidificadas, bastante irrigadas, bastante nutridas, a gente enfrenta melhor os tempos de inverno. A gente enfrenta melhor os tempos da nossa dificuldade. A gente vai saber viver diferente aquele tempo da nossa história em que as coisas não parecem estar muito a nosso favor. É a sabedoria das árvores nos ensinando a viver. Busque alimentar as suas raízes. Natal, Ano Novo é sempre um tempo bom para a gente começar a refazer as nossas relações humanas. Pode ser que você, ao longo desse ano, tenha se afastado muito de suas raízes, de seus irmãos, de seus pais, de sua família, de seus amigos. Aqueles amigos da infância que você não vê há tanto tempo e que foram tão importantes na sua vida naquele determinado momento. É sempre bom a gente fazer um retorno àquilo que já foi nosso, e que pela força da nossa pressa ou da diversidade que tomou conta da nossa história, a gente veio a esquecer. Aproveita esse fim de ano para você poder ver os amigos que você deixou de cultivar neste ano. Dá uma olhada aí nos seus amigos que foram caindo no esquecimento, nos familiares que você foi deixando de cultivar. Eu sou muito vítima disso e não tenho medo de dizer. Muitas vezes na pressa que me leva, eu esqueço de cuidar das minhas raízes. E de repente eu não tenho nem graça mais nas minhas folhas e nos meus frutos, porque minhas raízes estão precisando de seiva. E Deus é essa força que nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que é o essencial. Essência já diz tudo. Essencial é aquilo sem o qual nós não podemos ser o que somos. Existem realidades na nossa vida que são acidentais. Você vive muito bem sem elas. Você, por exemplo, uma Mercedes-Benz, que todo mundo gostaria de ter, é acidental na nossa vida. A gente vive muito bem sem ela. Mas o sangue nas suas veias, esse você não pode abrir mão. Há tantos bens materiais que são meramente acidentais e nós invertemos essa escala de valores. Muitas vezes nós colocamos os bens materiais como algo essencial na nossa vida, mas não é. O essencial é, antes de qualquer coisa, aquilo que nos sustenta como pessoas. É o amor que nós amamos, é a atenção que nós damos, que recebemos. São as pessoas em quem podemos confiar. É essencial que a gente tenha bons amigos na vida, mesmo porque nenhuma riqueza tem graça se você não tiver com quem dividir. Pode ser o homem mais rico do mundo. A gente usa até aquela expressão. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. São realidades acidentais. Eu já tive momentos da minha vida de extrema carência, material mesmo, de muitas vezes faltar dentro da nossa casa até mesmo alimento para a gente comer. Mas não posso negar que naquele momento de extrema carência material, a nossa pobreza era suprida pelo carinho do meu pai, pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, que faziam a minha casa ter alegria, mesmo quando nos faltava tantas coisas. É a diferença do acidental e para o essencial. Nunca tivemos uma casa bonita para morar, mas nós tínhamos aquilo que era o essencial, a alegria de sermos quem a gente era. A alegria de a gente poder voltar para casa. É tão bom isso, não é verdade? Isso é o essencial na sua vida. Isso é o essencial que você precisa dar para os seus filhos. Fazer da sua casa um lugar em que eles tenham vontade de voltar. Muitas vezes, nós saberemos dar um bom lar aos nossos filhos à medida em que a gente volta no tempo e começa a recultivar, a reencontrar
aqueles que fizeram parte da nossa vida e de repente a gente esqueceu. Mãe, pai, irmãos, pessoas que são essenciais na nossa vida. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.